Olá, eu sou o professor César, esse é o canal Tá Resolvido e agora nós vamos trabalhar as operações com os radicais. Quando eu estou trabalhando com as operações com radicais, a gente precisa entender os seguintes detalhes. Se eu tiver essa soma, 2 raiz de 3 mais 4 raiz de 3, o que eu posso fazer aqui? Posso colocar a raiz de 3 em evidência e eu vou ter aqui 2 mais 4, que vai dar raiz de 3 vezes 6, que 2 mais 4 é 6, que dá 6 raiz de 3, certo? Mas você não precisa pensar em todo esse detalhe aqui, certo? Resumindo isso, você precisa absorver o seguinte: só posso somar ou subtrair, claro, raízes exatamente iguais. O que isso significa, pessoal? Isso aqui é o nosso resumão de tudo, tá? Eu só posso somar raízes que sejam exatamente iguais. Quando eu falo exatamente igual, quer dizer que o índice e o radicando tem que ser o mesmo. Por exemplo, aqui, 7 raiz de 3 menos 2 raiz de 3. Ou qualquer outra, sei lá, professor, só raiz de 3? Tá, vamos pôr uma raiz de 5. Então, tá vendo que o seu radical ele é exatamente igual? Raiz quadrada de 5 e raiz quadrada de 5. Então, 7 menos 2, você pode colocar que é 5 raiz de 5, certo? Eu só posso somar ou subtrair raízes exatamente iguais. Então, por exemplo, essa situação, 3 raiz de 2 mais 4 raiz de 3. Opa! Não posso fazer essa operação. Por quê? Porque a minha raiz não é exatamente igual. Isso aqui é a raiz de 2. Isso aqui é a raiz de 3. Não posso fazer essa conta. Eu costumo dizer na aula que é como se meus alunos lembrassem disso aqui, ó. 2x mais 4y. Eu posso fazer essa continha e dizer que é 6xy? Não, né? Por quê? Porque a parte algébrica, certo? Não é idêntica, não é igual. Então, nessa situação, é igual. Eu não tenho como fazer essa conta, não dá. Beleza? Não tenho que fazer. Se fosse assim, 7 raiz de 2 mais 2 raiz cúbica de 2. Você poderia fazer essa soma? Não. Por que não, gente? Ora, a raiz não é exatamente igual. Ó, só posso somar ou subtrair raízes exatamente iguais. O que significa isso? Que o índice tem que ser o mesmo e o radicando também. Então aqui o radicando até que é igual, ó, 2 e 2. Mas e aqui o índice? O índice aqui é uma raiz quadrada e essa é uma raiz cúbica. Então você não pode fazer, também está errado se você fizer essa conta, certo? Ah, professor, e essa aqui? 6 raiz de 2 mais 4 raiz de 2 mais 8 raiz de 3 menos 10 raiz de 3. Então você vai observar o seguinte: as raízes são todas idênticas? São todas iguais? Não. Então você vai fazer o que dá. Aqui, 6 mais 4, opa, 10 raiz de 2. E aqui? Isso aqui é o que você fez. E aqui? Raiz de 3, raiz de 3. Posso fazer 8 menos 10. Opa, 8 menos 10. Menos 2 raiz de 3. E eu paro por aqui, certo? Eu não tenho o que fazer porque as raízes não são exatamente iguais. Beleza? O que pode acontecer é uma situação assim. Por exemplo, 3 raiz de 2 mais raiz de 8.
Aí você olha aqui e você fala, poxa, o professor falou que eu só posso somar ou subtrair se as raízes forem exatamente iguais. Elas são? Não, não são. Porque aqui é raiz quadrada de 2 e aqui é raiz quadrada de 8. Não são iguais. Mas, quem é a raiz de 8? Então, vamos lembrar um pouquinho aqui. Vamos dar um parênteses aqui, ó. A raiz de 8 fatora o 8. O 8 fatorado é 2, 4, 2, 2, 1. Vou organizar de 2 em 2. O que eu estou fazendo? A simplificação de radicais. Então eu vou ter aqui 2 ao quadrado e aqui 2 à primeira. Então, a raiz de 8 é a mesma coisa que a raiz de 2 ao quadrado vezes 2 à primeira. Você tem que a raiz de 8 é 2 raiz de 2. Tá vendo? Então, peraí, professor. 3 raiz de 2 mais quanto? Quem é a raiz de 8? Opa, a raiz de 8 é 2 raiz de 2. E agora? Agora você pode somar? Sim, agora você pode, certo? Então você vai ter 3 mais 2, 5 raiz de 2. Então o que é muito importante você ver? Você pode verificar se a sua raiz ela tem simplificação no radicando. Vamos ver essa outra situação. Aqui, a raiz de 20 mais a raiz de 45. Olhei essas raízes, eu tenho como fazer a soma delas? Não dá para somar. Por que não dá para somar? Poxa, os radicais são diferentes. As duas são raízes quadradas. Mas, quem é a raiz de 20? Se você fazer a simplificação do radical, a raiz de 20, você percebe que dá 2 raiz de 5. E a raiz de 45? Fazendo a simplificação, a gente chega em 3 raiz de 5. Opa! Agora dá. 2 mais 3, 5 raiz de 5. Certo? Então, esse é basicamente o resumo da adição e subtração de radicais. Vamos ver a multiplicação e divisão. No caso da multiplicação e divisão, nós vamos separar em duas situações. Com o mesmo índice nas duas raízes e com índices diferentes. Então, com o mesmo índice, a gente pode ter raiz de 2 vezes a raiz de 3. Ora, isso aqui é igual à propriedade que nós vimos. A multiplicação de duas raízes. O que vai acontecer aqui? Isso vira a raiz de 2 vezes 3, que dá a raiz de 6. Por exemplo, a raiz quinta de 8 vezes a raiz quinta de 4. O que eu faço aqui? A raiz quinta de 8 vezes 4, isso vira a raiz quinta de 32. Certo? Que aqui no caso dá 2, né? Dá até exata. Isso seria a multiplicação de raízes com o mesmo índice. É basicamente a propriedade. E se fosse divisão? Ora, muito parecido. A raiz de 8 dividido pela raiz de 2. Isso fica a raiz de 8 sobre 2, que é igual a raiz de 4. Então, quando as minhas raízes possuem mesmo índice, eu vou fazer a multiplicação normalmente. Eu vou fazer a divisão normalmente, de acordo com a propriedade. Agora, se eu tiver índices diferentes, isso muda um pouquinho. Vamos ver essa situação? A raiz de 2 vezes a raiz cúbica de 5. Nessa situação, que os índices são diferentes, eu preciso tirar o MMC desses índices. Então, caso você queira fazer essa multiplicação, ela te dá um pouquinho mais de trabalho, né? Então, o que eu vou precisar fazer aqui? Então, eu vou começar o seguinte. Qual é o MMC
de 2 e 3. Então, o MMC de 2 e 3 é 6, certo? Então, o meu índice das duas raízes agora é 6. Tá vendo? Só que eu também vou precisar alterar o expoente delas. Então, o que você vai pensar? 2 vezes quanto deu 6? 2 vezes 3. Não é isso? Então, você pega o expoente aqui do 1 e multiplica também por 3. Então, vai ficar raiz sexta de 2 ao cubo. E essa? 3 vezes quanto deu 6? 3 vezes 2. Se 3 vezes 2 deu 6, eu sei que aqui seria 5 ao cubo. Por quê? Porque eu peguei o 1 que está aqui como expoente e multipliquei por 3. Opa, o que você tem? Que agora eu tenho as raízes com índices iguais. Então isso aqui é a mesma coisa que o quê? Que a raiz sexta de 8 vezes a raiz sexta de 125. Isso é a mesma coisa que a raiz sexta de 8 vezes 125, 1000. Então, tá aqui, tá resolvido essa situação de eu multiplicar as raízes com índices diferentes. Vamos fazer mais um exemplo? Se eu tivesse que multiplicar a raiz quarta de 7 vezes a raiz sexta de 2. Então, os índices são diferentes. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você descobrir qual é o MMC de 4 e 6. Certo? Tudo bem. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Vou fazer MMC de 4 e 6. Vou fazer aqui no rascunho pra gente. Ó. Por 2, 2, 3. Dá para dividir por 2 mais uma vez. E agora o 3 só divide por 3. Então, o MMC aqui vai dar 12. Tudo bem? Então, o MMC de 4 e 6 é 12. Então, isso aqui vira uma raiz 12ª vezes uma raiz 12ª. Ótimo. Esse meu 7, ele vai ficar elevado a quanto? Então, era 4, virou 12. 4 vezes quanto dá 12? 4 vezes 3. Então, o expoente aqui eu também multiplico por 3. Qual é o expoente aqui? 1, né? Então, isso aqui fica 7 ao cubo. E aqui, pessoal? Era 6, o meu índice virou 12. 6 vezes quanto dá 12? 6 vezes 2. Então, isso aqui vai ficar 2 elevado a 2. Certo? Tudo bem? Que aqui eu multipliquei por 2. Multipliquei o expoente. Certo? Então, a gente chega na seguinte conclusão. Raiz 12ª, 7 ao cubo, 343, vezes, deixa eu apagar aqui esse pedaço que a gente já fez, raiz 12ª de 2 ao quadrado, 4. Opa, agora as raízes têm o mesmo índice, então a gente cai nessa situação. Isso aqui é a raiz 12ª de 343 vezes 4, que é 1372. Tudo bem, pessoal? Você fala, ai, professor, e na divisão? A divisão não muda. Mesmo esquema. Se você tivesse aqui, por exemplo, a raiz quinta de 3 dividido pela raiz quadrada de 2. O que você ia ter que fazer? Você ia precisar igualar os índices. Então, qual é o meu índice aqui? 5. E aqui? 2. Então, qual é o MMC de 5 e 2? O MMC é 10.
Então nós temos que isso aqui é uma raiz décima e aqui também. Certo? Ora, o que eu preciso então agora? 5 vezes quanto deu 10? Opa, foi 5 vezes 2, professor. Então o meu expoente aqui do radicando eu também multiplico por 2. No caso ele é 1, então ficaria 3 ao quadrado. E aqui, pessoal? Aqui o índice é 2. Então você vai pensar, 2 vezes quanto deu 10? Opa, 2 vezes 5. Então aqui eu também vou fazer vezes 5. Então é 2 elevado à quinta. Ora, então eu tenho a raiz décima de 9 dividido pela raiz décima de 32. Os índices são iguais, isso é a raiz décima de 9, 32 avos. Essa divisão ela vai dar um número decimal, né? Então vou parar por aqui, certo? Então essas são as operações com radicais quando a gente trabalha com multiplicação e divisão, com mesmo índice e com índices diferentes. Então nossa aula fica por aqui. Na próxima aula vamos trabalhar a racionalização de denominadores. Até lá!